Olá, sou Edgar Valezin, trabalho na clínica Colunar com meu amigo de faculdade de muitos anos, hoje cirurgião de coluna e meu sócio, Dr. Bruno Motter. Bruno, a gente está conversando sobre hérnia de disco e vamos bater um papo sobre alguns assuntos interessantes. A gente fez uma coletânea de 100 perguntas e respostas sobre hérnia de disco, um livro que é direcionado ao paciente, tanto aquele que já teve hérnia de disco, aquele que conhece alguém ou que tem algumas dúvidas. Esse livro é bem interessante, responde muitas dúvidas frequentes sobre o assunto. E falando sobre ele, tem alguns termos que sempre aparecem nos laudos de ressonância magnética, né? Nódulo de Schmoll, hemangioma, Modic, que são nomes que às vezes podem assustar o paciente e nem sempre são algumas coisas que são muito significativas para a patologia. Vamos falar um pouquinho sobre o que cada um desses, o que significa? É comum o paciente chegar em consulta com o laudo da ressonância e tendo pesquisado aquilo na internet. Inteligência artificial, joga no Google os termos e acaba que, em vez de ajudar, atrapalha mais, né? Porque os termos técnicos, que não necessariamente estão correlacionados com a gravidade do problema em si. Às vezes são achados, ou seja, você está procurando um problema mais sério e apareceu um pequeno desgaste, mas isso tem um nome, às vezes estranho para a pessoa que é leiga e atrapalha a compreensão e pode até criar algumas coisas na cabeça da pessoa que começa a vincular, eu tenho um problema mais sério e tal, e não é isso. Então, são termos comuns. Hemangioma sempre aparece, e é um nome que assusta um pouco por lembrar algum tumor, alguma coisa assim, né? Mas é difícil um hemangioma ter uma repercussão clínica, né? O hemangioma é uma situação que é um achado, é uma dilatação de um vaso sanguíneo dentro da estrutura óssea da vértebra. Muitas vezes a pessoa já tem há muito tempo, vai continuar com ele e não tem relação com o que ela sente. Então, hemangioma é uma situação que de exceção, ele trazer algum sintoma para a pessoa. O nódulo de Schmoll, também nódulo, né? Assusta o termo, mas não é um tumor, é uma espécie de proeminência do disco para dentro da estrutura óssea da vértebra. Também pode ter repercussão clínica raramente, né? A maioria das vezes são achados, e alguns pacientes são mais sintomáticos, outros menos, mas não representa um risco neurológico para o paciente, né? O outro termo que é o Modic já tem uma relação mais direta com os sintomas do paciente, que representa uma alteração na aparência, no exame de ressonância, da imagem da vértebra que está sobrecarregada. Então o Modic muitas vezes indica um falseio, uma instabilidade entre duas vértebras sequenciais na coluna por uma falência ou processo de falência biomecânica de estabilidade do disco. É o sinal de Modic. Não é porque você tem alguma alteração no exame de imagem que aquilo tem relação direta com a sua dor. Isso é importante esclarecer para deixar a pessoa mais tranquila quando ela vê um laudo que não é para uma pessoa leiga interpretar, é para o médico. Isso que eu falo que é importante, a interpretação do seu médico de confiança, porque esse tipo de nomenclatura vai aparecer. Vai aparecer. O profissional que está fazendo o laudo, ele tem que expor tudo isso que está acontecendo, mas não sempre tem uma repercussão clínica para o paciente. Exatamente. É uma alteração, muitas vezes degeneração, que a gente tanto fala esse termo degeneração. Importante deixar claro para o paciente que a degeneração é um processo de desgaste. Em alguns casos a degeneração é muito precoce, outros é compatível com o envelhecimento natural, humano, das estruturas que fazem o ser humano se deslocar, se manter numa posição sentada, e o aparelho locomotor tem desgaste natural. E isso não é doença necessariamente, né? Então, dando sequência aqui, Bruno, eu vou te perguntar um pouquinho sobre estenose do canal, o que é esse termo que às vezes aparece também, é muito comum em pessoas idosas, né? O que significa estenose? Bom, o termo estenose significa uma diminuição, uma compressão. Então, o próprio canal medular, que é onde passa a estrutura nervosa, a estrutura neurológica, ela tem uma amplitude e, às vezes, ou por degeneração, ou por a própria hérnia de disco e inúmeras outras patologias, esse canal vai
diminuindo. Às vezes uma estenose pode ser só uma diminuição, não é nada muito importante. Às vezes, com o tempo, essa estenose vai aumentando, diminuindo o lugar onde passa os nervos, e isso pode realmente dar alguma repercussão clínica, né? Aí começa a dar algum sintoma neurológico, claudicação neurogênica, ou alguns sintomas mais específicos de compressão, que a gente fala central, e não tanto radicular, né? Aquela dor que corre de dor ciática, serve com braquialgia, mas um sintoma já que está cometendo o canal medular. A maioria das vezes a gente consegue observar isso daí, tomar uma conduta mais clínica, alguma adequação postural. Às vezes, quando é um estado mais grave, quando tem uma repercussão clínica mais importante, realmente é importante a gente ter uma abordagem mais precoce para evitar que sintomas vão progredindo. E qual que é o sintoma típico da estenose, né? Quando a gente faz uma ressonância e vê o canal medular, onde o saco dural com os nervos, ele tem aquele sinal da ampulheta, então tem um estreitamento, né? Como se fosse uma mangueira que está dobrada. Aquilo fica apertado, né? Fica comprimido. Então se fala muito em claudicação neurogênica secundária a uma estenose. O que é a claudicação neurogênica? Claudicação neurogênica geralmente é o seguinte: o paciente, quando começa a caminhar, quando começa a fazer algum esforço clínico, esforço físico, pelo fato daquele nervo já estar mais apertado, já estar mais sintomático, você começa a requerir um pouco mais dele e, consequentemente, ele começa a doer. Então o paciente começa a caminhar, aí ele começa a sentir dor. Na hora que ele sente aquela dor incomoda, ele para e o sintoma vai melhorando. Ele volta a caminhar, ele volta a doer. Entendi. Perfeito. Mais alguma questão a ser discutida? Vamos falar sobre a próxima questão. Bico de papagaio e degeneração. É bem comum um paciente vir com esse questionar: eu tenho bico de papagaio. Você acha que eu posso ter bico de papagaio? O que significa ter bico de papagaio? O que é esse tipo de que é comum no paciente, no pronto-socorro, no paciente, e às vezes nem sempre tem um significado que parece. O bico de papagaio é um marcador radiográfico. Quando você faz o raio-x de uma pessoa, havendo essa alteração, a imagem é uma proeminência que se assemelha ao aspecto do bico do papagaio, né? Isso é um sinal de artrose. A artrose é uma doença que vem pelo desgaste ao longo do tempo e pela instabilidade entre duas vértebras. Então, é como na natureza, uma árvore que recebe muito vento, ela tem que aumentar as raízes para tentar se manter estável. Na coluna, conforme o desgaste do disco acontece e você tem um falseio entre duas vértebras adjacentes, a resposta natural do corpo humano é aumentar essa superfície de contato entre os ossos para diminuir essa mobilidade que é dolorosa. É semelhante ao que acontece na artrose do joelho, do quadril, do tornozelo, do ombro, em que existe um crescimento ósseo, umas proeminências chamadas esporões, calcificações. Então é tudo uma tentativa do organismo de aumentar a área de contato. Porém, nessas articulações, a gente chama articulação mais periférica. O que acontece? Dentro da articulação é líquido sinovial e um vazio, né, onde acontece o movimento, uma dobradiça simples. Na coluna, a gente tem que lembrar que próximo às articulações entre as vértebras existe um canal medular com nervos dentro. Então esse crescimento ósseo, enquanto ele acontece, além de ter uma dor aos movimentos, que é comum nas outras juntas, é típico de artrose, ele acaba ocupando o espaço do nervo, que é um tecido molinho, super sensível, dolorido à compressão. Então a artrose, o bico de papagaio na coluna, pode eventualmente, conforme esse osso cresce, ocupar o espaço do nervo, apertar esse nervo contra uma superfície óssea da vértebra e causar muita dor. Então o bico de papagaio é comum, acontece no processo de degeneração da coluna, porém, em alguns casos, ele pode ser responsável, inclusive, pela estenose de canal, que é uma diminuição do espaço disponível para o nervo transitar os estímulos motores e sensitivos. Bruno, uma questão muito frequente dos pacientes que vão ao pronto atendimento ortopédico é a dor lombar. Eu já fiz um trabalho que correlacionou mais de 30% das pessoas que procuram pronto atendimento ortopédico
a dor nas costas. Então, é uma questão muito importante a gente saber triar esse doente. E os pacientes, às vezes, passam por avaliação no pronto-socorro e falam, olha, o médico não fez raio-x, ou o médico fez raio-x, fez uma tomografia. Então, o que difere e qual a importância? É necessário para todo paciente com dor nas costas que procura o pronto atendimento fazer um exame de radiografia? É muito comum a gente falar fui no raio-x, fui no pronto-socorro, fiz um raio-x, ou nem fiz um raio-x, e a gente tem que saber exatamente para que serve aquele exame, por que a gente vai usar aquilo, o que vai diferenciar na conduta que a gente vai dar. E o raio-x é um exame de primeira triagem, porém, a maior parte das dores que levam o paciente no pronto-socorro são dores mecânicas, são dores posturais, ou devido a algum trauma, uma contratura, e nem sempre o raio-x vai dar as informações que a gente precisa, né? Em coluna, raio-x é importante para algumas patologias, tipo escoliose, algumas deformidades, degenerações, mas para a hérnia de disco em si, ele não vai trazer grandes dados que vão mudar a nossa conduta, né? Então, a maioria das vezes, o tratamento é mais clínico e a triagem é mais clínica também. Lógico, o paciente chegou com um trauma, com alguma coisa mais aguda, é importante às vezes lançar mão de uma radiografia ou de uma tomografia para a gente ver a própria estrutura óssea, se teve algum acometimento. E aí sim tomar uma conduta em cima disso. Mas para uma dor simples, uma dor crônica, às vezes a gente não precisa disso, a gente vai de repente começar um tratamento clínico e mais para frente, se a dor não melhorar, aí lançar mão de um exame mais específico, uma ressonância, alguma coisa assim. Perfeito. Eu acho que é interessante também esclarecer para a pessoa que está acompanhando o nosso trabalho que o raio-x não é um exame isento de complicações. Sim. Então, quando o médico pede ou não o raio-x, tem algumas coisas que a gente leva em consideração para não expor desnecessariamente esse doente a uma radiação. Então, existem sinais clínicos, existem dados da história do paciente, os antecedentes que a gente consegue entender quais pacientes precisam e quais não precisam de radiografia, né? Então, o pronto atendimento é importante, controlar a dor, mas nem sempre a avaliação radiográfica é necessária. Nem sempre vai trazer dados que vão acrescentar. Exatamente.